Do versículo 1, irmãos. 1 Reis, capítulo 21, diz assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Quando disse: Não te darei a herança de meu pai, de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe perguntou: Por que falei a Nabote jezreelita? E lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus, contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. O homem da sua cidade, os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela.
Fala-lhe-as dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Bazá, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel, dentro dos muros de Jerusalém. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, e seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: vai, viste a Acabe, não viste Acabe se humilhando perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei tal mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Amém. Irmãos, um filme antigo, Aladim, na verdade tiveram vários, né? Mas um dos filmes de Aladim, ele sabia que em uma lâmpada havia um gênio que realizava os desejos de quem o acordasse e tirasse da lâmpada. Aladim, então, ele passa a procurar aquela lâmpada e ele usa uma estratégia. Ele pega lâmpadas novas e sai na rua gritando: troca-se lâmpadas novas por lâmpadas velhas. Era uma estratégia. Quem não ia trocar uma lâmpada velha por uma nova? Quem não trocaria uma lâmpada, se fosse de acender, queimada por uma nova? Né? Então, ele usou essa estratégia. Não é muito diferente da proposta que Acabe fez a Nabote. O texto aqui nos informa que Acabe, um dos reis maus de Israel, ele tinha uma casa, não um palácio que ele tinha, ele morava em Samaria, capital de Israel, mas uma casa talvez de férias, de passar verão, de ir passar final de semana em Jezreel. E ali próximo da sua casa, uma casa real, havia um homem chamado Nabote. Ele tinha um pedaço de terra, onde ele plantava e colhia, tirava o alimento para a sua família, o sustento da sua casa. E o rei Jezreel, ou o rei Acabe, ali em Jezreel, ele bate os olhos naquela vinha. E ele vê a necessidade de ter uma horta na sua casa, né, para os dias que ele estivesse ali, tivesse as hortaliças, as verduras, o que ele precisasse para a alimentação. Era uma terra boa, provavelmente, porque ele não ia querer uma terra ruim. Então ele chega até Nabote e ele faz uma proposta, dizendo: vamos trocar essa terra, ela é perto do meu palácio, da minha casa, e eu te darei uma terra muito melhor
uma terra que vai ser melhor para você e sua família. Ou se tu não quiser me vender ela pelo que vale, eu te compro, pago na hora, né? Parecia uma proposta boa, né? Mas Nabote, o que ele fez? Ele disse: não, né? Eu não vou fazer tal coisa, jamais eu faria isso. Quando a gente olha, irmãos, para o ponto de vista de Nabote, era uma proposta talvez vantajosa, né? Uma proposta que, se a gente olhar por vários ângulos, parecia sim vantajoso, porque ali era o palácio do rei, claro que iria expandir, né? Então os valores da terra seriam muito maior, né? Quando você compra uma terra, um terreno num bairro que é pouco desenvolvido, quando ele desenvolve, o que acontece? A tendência é ele valorizar, passa o asfalto, vai uma escola, ele valoriza, né? Quanto não valorizou essas terras aqui no Sítio Novo por causa desse asfalto? Quanto não valorizou terrenos aqui próximos de onde estão construindo um hospital? Então a tendência é valorizar. Então o rei construiu uma casa ali, os terrenos ao lado valorizam. Então, do ponto de vista de Nabote, vamos vender. Ele podia chegar para a mulher: vamos vender por um preço bom, né? Valorizou. O rei está morando aqui perto, ele quer comprar, está valorizado, né? Ou então Nabote poderia pegar uma terra boa, eu vou trocar, mas ele poderia exigir: eu troco por uma maior, por uma terra bem maior. E o rei então poderia fazer isso, né? Ou vender por um valor inflacionado, bem maior da inflação. Tratava-se de uma boa oportunidade também, se a gente olhar para obter o favor do rei. Puxa, eu vou fazer negócio com o rei, eu posso ter amizade com o rei. O rei pode passar então a gostar mais de mim, né? A gente se tornar amigo. É o rei, né? E então, irmãos, se a gente olhar por esse lado, ele só tinha a ganhar. Só tinha a ganhar, a oferta não parecia ser desvantagem nenhuma. Mas qual foi a resposta dele? Diz aí no versículo de número 3 do texto que nós lemos: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Era uma herança. Mas a gente deve olhar não só por esse lado, era uma herança dos pais. Para a gente entender, irmãos, isso, nós devemos compreender o que representava a terra em Israel. Deus havia, por meio de Abraão, prometido a ele que os seus descendentes iriam herdar a terra, ocupar aquela região por onde ele peregrinou durante toda a sua vida. Ele também disse que o povo iria para a escravidão, e depois que ele saísse, ele libertar o povo da escravidão, e quando eles fossem libertos também, eles iriam receber uma herança, que era essa terra em que Abraão peregrinou durante a sua vida. Então, quando o povo ele foi resgatado ali do Egito, depois dos seus 430 anos de escravidão, não somente eles receberam a liberdade da opressão de Faraó, mas também Deus deu a eles a terra que havia prometido a Abraão, a herança. Deus então dá essa terra. A libertação de Israel, irmãos, não era simplesmente escapar da escravidão, mas era receber também a herança. Era receber a herança, o fruto, né, de Deus ali como herança, um presente para eles terem provisões. Nós vamos ser libertos, agora nós vamos viver de quê? Nós vamos viver de quê? Nós vamos sair, vamos viver de quê? O que vai ser da nossa família? Como que nós vamos ter renda, sustento? Então eles foram libertos da escravidão, mas receberam também a libertação. A promessa que Deus havia feito aos pais, elas não foram cumpridas na sua totalidade quando foram libertos do Egito, mas sim quando tomaram posse da herança da terra prometida. Pelo fato de que a terra, irmãos, ela representava o fruto da libertação da nação, Deus ele ordenou que ela permanecesse nas mãos daquele que recebesse aquela terra. Quando ela foi repartida entre as tribos, as 12 tribos,
receberam terra, menos a tribo de Levi. Eles receberam herança. Então, quem era da tribo, eles receberam a sua porção de terra. E a ordem de Deus é: ninguém se desfaça dessa terra. Ninguém abra mão dessa terra. A lei, irmãos, ela permitia que a terra fosse, de certa forma, arrendada, mas não vendida. Ela deveria ser arrendada. Quando Deus deu as leis por meio de Moisés, foi colocado isso como parte da lei. Aquele que recebeu uma terra, ele pode arrendar essa terra, mas nunca vender definitivamente. Se ele tiver, passando por necessidade, tiver que vender, ele venda. Venda não. Ele, de certa forma, rende essa terra por um período. Mas ele vai ter que resgatar essa terra novamente. Ele vai resgatar. Ele vai adquirir dinheiro e resgatar essa terra. Se ele não resgatar, o que vai acontecer? Quando for o ano do jubileu, a terra volta de novo para ele. Era lei. Aquela pessoa que arrendou, ele sabia que estava arrendando aquela terra, mas até completar, ele poderia, por 25 anos, que era o jubileu. Passou 25 anos, a terra volta para o proprietário original. Assim diz a palavra de Deus. Se aquela pessoa que era o dono da terra não tivesse condições de resgatar a terra, o parente mais próximo, ele resgataria essa terra para ficar em posse da família e não de um estranho. Levítico, capítulo 25, versículo 23 e 24 diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Olha, Deus está dizendo que a terra é dele. A terra é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Eu estou lendo aqui na versão da NVI, Nova Tradução Internacional. Versículo 24: em toda a terra em que tiveres propriedade, concedendo o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu proprietário vendeu. Não foi isso que aconteceu quando Ruth ela volta lá da terra dos Moabitas? Foi resgatada a terra, Nabote, irmãos, havia dito isto, com grande verdade, quando ele diz isso. Não era insultando o rei, ele estava falando porque ele tinha conhecimento da lei. Ele estava falando do que era próprio da lei e exigia dele: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Irmãos, se a gente for fazer um paralelo com o Novo Testamento disso, o Novo Testamento ele usa a experiência de Israel como a representação da redenção que Cristo deu à sua igreja. Jesus ele nos libertou da escravidão de um poder estrangeiro, de Satanás. Ele nos libertou do domínio de Satanás, da escravidão do pecado. Nós somos libertos. O Egito é a simbologia do mundo, da escravidão, e Jesus nos libertou dessa escravidão. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou, dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Versículo 15: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele é o nosso libertador. Ele nos libertou da escravidão, como o povo foi liberto da escravidão do Egito, nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou das trevas para a luz, nos tirou do poder de Satanás. Mas a redenção, irmãos, fornecida por Cristo, ela não termina com a nossa libertação da escravidão do pecado, porque ela também nos provê uma herança. Nos libertou do mundo e nós vamos para onde? Nós temos uma herança como fruto da libertação.
O povo de Israel, irmãos, ele tinha a terra como fruto da libertação, como herança. E nós temos, irmãos, a herança. Mas aprecie a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. Porque qual é a nossa herança? É a eternidade, novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, em que nós iremos habitar. O corpo incorruptível, a coroa da vida eterna. É a nossa herança, irmãos, como porção prometida por Deus. E enquanto a herança de Nabote, ela pôde ser tirada dele, por uso da força de homens vis e violentos, a herança, irmãos, de Cristo, que Ele nos deu, o apóstolo Pedro, ele descreve da seguinte forma, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Jesus, ele descreve essa herança da seguinte forma, dizendo: essa herança que vocês têm no céu, que vocês é guardada no céu, traça, nem ferrugem corrói, nem ladrão pode roubá-la, não pode ser destruída, não pode um ladrão chegar e arrombar e arrancar de vocês, ela é eterna, é guardada, segurada pelo poder de Deus. Que maravilha, irmãos! Do ponto de vista do Novo Testamento, as promessas de Deus para Israel eram sombra do que viria. A libertação do povo da escravidão do Egito era a nossa libertação da escravidão do poder de Satanás. A herança da terra que eles recebiam como porção simbolizava a herança eterna que nós vamos ter, que nós temos, a garantida, assegurada em Cristo Jesus. Por isso, irmão, Jesus ele está dizendo para cada um de nós: ajuntai tesouros no céu. Ajunte tesouro no céu, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se os teus tesouros for dessa terra, o teu coração está aqui. Se os teus tesouros forem coisas materiais, o teu coração estará aqui, é por isso que você vai viver, é por isso que você vai morrer, e você vai dedicar a sua vida. Mas se o seu tesouro está no céu, é para lá que você vai olhar, é lá que você vai desejar estar, é lá que você vai olhar e dizer: é lá que eu vou passar a eternidade, eu sou peregrino aqui, passageiro aqui. Talvez, irmãos, nós desejássemos que a fidelidade de Nabote ao mandamento de Deus triunfasse sobre o desejo de Acabe. A gente pode ler assim e a gente diz: puxa, o cara foi tão fiel à palavra de Deus. Ele disse: eu não abro mão da herança que foi dada aos meus pais e foi passando de geração em geração, ela está em posse de mim. E a lei diz que eu não posso abrir mão, essa terra ela é do Senhor. Ele deu como porção da herança, eu não posso abrir mão. E a gente Deus poderia ter livrado ele. Mas, irmãos, nem todas as ocasiões em que alguém ele é fiel a Deus resulta numa experiência de livramento do tipo que Elias teve no Monte Carmelo, ou de vitória como ele teve ali no Monte Carmelo. Caso contrário, não existiriam mártires que morreram dando a sua própria vida. Não existiriam os profetas que foram assassinados, mortos. Não haveria missionários que hoje morrem em países em que não aceitam o Evangelho. Estão lá para pregar o Evangelho, levar a verdade. Viver, irmãos, pela lei de Deus, num mundo sem lei, provoca hostilidade. Sempre que você procurar ser fiel à palavra de Deus, o mundo ele vai contra você. O mundo ele vai na contramão da verdade da palavra de Deus. E quando você procurar viver por essa verdade, o mundo ele vai se levantar contra você. O próprio Jesus, ele disse para os discípulos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter lutas, dificuldades, problemas, perseguições, vocês serão incompreendidos, vocês serão julgados, vocês serão muitas vezes caluniados, vocês serão, de certa forma, até zombados das pessoas, mas tende bom ânimo. Viver procurando agradar a Deus, irmãos,
é viver em desarmonia, desacordo com esse mundo que procura e que é inimigo de Deus. É viver na inimizade contra o próprio diabo, que é inimigo ferrenho dos filhos de Deus. Até mesmo o Filho de Deus, irmão, Jesus, ele, sem pecado, ele foi recebido aqui no mundo com o furor das pessoas. Ele foi condenado à morte. Foi. A imagem de Acabe, aqui, é até triste a gente olhar um homem, né? Ele vai lá e quando ele recebe a notícia de que não vai ter a terra, Nabote não vai negociar com ele, não vai trocar noutra terra. Aí ele vai lá, vai para casa, entra para o palácio, se deita na cama, fica deprê, não come, triste, cabisbaixo, a homem. A homem. E aí a mulher vai lá e diz: por que tu tá assim, homem? Não, porque Nabote não quis dar a terra para plantar uns canteiros, plantar umas alfacezinhas, queria plantar umas alfaces, passar o tempo, plantar umas coisinhas para nós comer, e ele não quis vender, nem quis trocar noutra terra. Jezabel, a rainha má, disse: tu é rei Israel? Só faltou chamar de caba frouxo, né? E tem autoridade para tudo. Tranquiliza aí, levanta, vai comer, que eu vou cuidar disso, né? Cabra ruim. E ela vai lá e escreve cartas para os nobres, pessoas importantes de Israel, e diz: olha, procure aí pessoas que vão acusar Nabote de ter agido contra o próprio Deus e contra o rei. E isso são condenações de morte. Então ela vai lá. Acabe nada fez diante de tudo isso. Ela escreve cartas, ela pega o anel, o selete do rei, cartas reais, e envia. A realeza, irmãos, ela se tornaria corrupta. Ela acaba. Então, irmãos, a realeza ela se tornaria corrupta, até o povo, a ponto do povo clamar a Deus. Isso não foi por falta de aviso, não foi. Samuel ele tinha alertado. Quando o povo pedir um rei, disse: olha, eles vão tomar o que é de vocês. Sustentar um rei não é coisa maneira. Eles vão tomar a terra de vocês, vão pegar filhos de vocês para servir no palácio, para servir no exército, né? Eles vão tomar o melhor das vossas lavouras, 1 Samuel 8,14, das vossas vinhas, dos vossos olivais. Então a realeza, irmãos, ela se tornou corrupta ao ponto, eles disseram: olha, vocês vão clamar a Deus para livrar desses reis. E os apetites, irmãos, e fraquezas de Acabe ofereceram a oportunidade ideal para Jezabel impor o seu desejo pela força. Então ela faz isso, ela escreve cartas, ela contratou testemunhas falsas para acusar Nabote de traição e blasfêmia. Traiu o rei, blasfemou contra Deus, pecados que têm que ser punidos, ser pagos com a própria vida. Eles então vão lá, colocam Nabote e sua família diante de todo o povo. E aí vem acusadores, dizendo que ele havia cometido tais pecados. Pegam ele e sua família e levam para fora, e pedra sobre aquela família até morrerem todos. Jezabel então, ela volta e diz: olha, vai lá plantar teus canteiros lá aqui. Nabote está morto, já não é mais empecilho. Irmãos, com frequência a gente vê a falsa religião andando de mãos dadas com a opressão.
com a violência, com a injustiça, com a criminalidade. Observe isso. Tempos depois, as mesmas acusações seriam feitas por testemunhas falsas a Jesus no seu julgamento. Lembra quando Jesus estava sendo julgado? Os sacerdotes, os principais ali, as pessoas mandaram prender Jesus. O que é que eles fizeram? Não havia acusação contra Jesus. Nem Pilatos encontrou acusação nenhuma. Ele disse assim: não tem com que a gente acusar esse homem, a gente punir esse homem com morte, não tem como. Marcos capítulo 14, versículos 55 a 64, diz assim, a 58 diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitas testemunhas falsamente contra ele, muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantou alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei o templo que foi feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas. Isso foi o que levou à condenação de Jesus. Ele blasfemou. E aí, continuando lá, Jesus fala que ele era o Filho de Deus. E aí os sacerdotes: não precisa mais dizer mais nada, esse homem ele é digno de morte. E crucificaram Jesus, mataram Jesus, acusado por falsas testemunhas. E então, seguindo aqui, irmãos, a nossa história, Deus, ele é revelador dos segredos. Quando Nabote, ou Acabe, ele sai lá de Samaria e volta, ele vai para receber a terra, para tomar a terra. Deus então fala para o profeta Elias ir de encontro a ele na cena do crime. Ele vai, e Acabe nem teve tempo de desfrutar da vinha obtida injustamente. Não plantou suas hortas, suas hortaliças, antes de ouvir que ele e Jezabel seriam comidos por cachorros. Antes eles ouviram isso: vocês serão comidos por cachorro. Jezabel será morta lá dentro da cidade, e os cachorros vão lamber o seu sangue aqui. Acabe, irmãos, ele provou do que será o grande dia do julgamento, quando Deus julgará o segredo dos homens. Parecia algo escondido. Jezabel tramou, escreveu cartas, comprou falsas testemunhas, testemunharam falsamente. Segredo, ninguém sabe. Vamos apropriar da terra agora que está sem dono. Deus, irmãos, manda o profeta e revela o pecado dele e a punição. A Bíblia diz, irmãos, que os homens, seus propósitos, seus planos maléficos, seus segredos serão julgados. Serão atos condenatórios, irão condenar eles diante do julgamento de Deus. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ninguém pode fugir, irmãos, do olhar de Deus. Ninguém pode fazer nada que Deus não possa estar vendo. Diz mais, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O salmista descreve com todos aqueles que pensam que o Senhor não vê e ouve. Ele diz no Salmo 94, versículo 7: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E quem formou os olhos, será que não enxerga? Acabe, irmãos, tratou o pecado como algo banal e fez mais abominações, diz o texto, do que todos aqueles que foram antes dele. Ele se vendeu ao mal.
É o que diz aí o versículo 20 e o 25. Ele se vendeu ao mal e se comportou de maneira abominável. No entanto, até mesmo Acabe, irmãos, ele pôde mostrar sensível à palavra de Deus. Diz aí no versículo 27 do texto que nós lemos: tendo Acabe ouvido estas palavras, a sentença que Deus enviara a ele por meio de Elias, de que ele morreria, o seu sangue seria lambido pelos cachorros, Jezabel morreria e todos os seus filhos, não sobraria ninguém. Rasgou as suas vestes. Qual foi a atitude dele? Rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo, jejuou, dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, visto que se humilhou perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Trarei-o sobre a sua casa. Então, irmãos, esse mal, ele veio depois que ele é morto, depois que Acabe é morto, seu filho assume, Acasias. Ele então sofre essas penalidades com mais rigidez. Acabe, ele mostrou um momento ali, se humilhou, ficou contrito. Deus então ficou, podemos dizer assim, de certa forma satisfeito com o arrependimento de Acabe, por causa do seu, desse arrependimento dele, poupou o castigo anunciado, contra ele. Irmãos, as palavras de Ezequiel continuam relevantes até os nossos dias. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Irmãos, isso que Deus deseja: arrependimento, contrição. Aquilo que foi encontrado em Acabe, Deus deseja ser encontrado em nós, nas nossas fraquezas. Deus deseja ser encontrado nas pessoas que andam pervertendo o caminho do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que é maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É isso que Deus exige: arrependimento. E essa, irmãos, é a história triste de Acabe, um rei mau. E esse enredo aqui, essa história da vinha de Nabote nos traz algumas aplicações para a nossa vida nessa noite, que eu queria refletir com os irmãos. Primeiro, nós devemos pensar, irmãos, que é da natureza humana sempre querer mais. Não é assim? Você também não é assim? Você sempre não quer mais? Você não quer um salário melhor? Quem não quer que seu salário aumente? Você não quer uma casa melhor, transporte melhor, uma vida melhor? Mas o que nós devemos pensar, irmãos, olhando para isso aqui, é sobre os nossos próprios desejos. Quais são os meios que nós temos usado para adquirir essas coisas? Jezabel, com a aprovação de Acabe, usaram meios ilícitos, tirando a vida de um inocente. Que nós possamos, irmãos, ter o desejo de ter as coisas, de conquistar, mas de forma honesta, não tirando o que é alheio, não passando por cima das pessoas, não trapaceando, não puxando o tapete de ninguém, mas trabalhando de forma honesta, buscando da forma que agrada a Deus, de forma que agrada ao Senhor. Outra coisa, irmãos, que nós podemos pensar aqui: a herança que nós temos em Cristo, ela é incorruptível, não pode ser tirada de nós. Mas algumas vezes, irmãos, nós caímos naquela proposta sutil de trocar lâmpadas velhas por lâmpadas novas.
aquela tentação que existe de trocar o nosso glorioso Deus por um novilho de carne, um novilho que come erva, existe dentro de nós. Salmo 106, versículo 20 diz: trocaram, falando a respeito do povo de Israel, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. A gente olhar mais atrás da história, Saul trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Olhando um pouco mais para trás, mas já nos tempos de Jesus, Judas vendeu Jesus. A fidelidade dele a Jesus, ele vendeu por 30 moedas de prata. Irmãos, o mundo fica constantemente balançando bugigangas, coisas, para trocar por nós a nossa fidelidade a Deus por algumas coisas. Coisas para nos atrair, balançando à nossa frente. E é fácil, irmãos, porque por natureza nós sempre queremos mais. Nós sempre temos esse desejo de querer mais. Ter uma casa melhor, de fazer uma viagem, comprar um móvel melhor, um carro, roupas melhores, a lista segue aí. Uma chácara, sei lá o que mais. A lista é interminável dos nossos desejos, não é? E não é sem motivo que Paulo vai nos dizer que nós devemos viver contentes com aquilo que nós temos. Não está dizendo que nós não devemos querer um salário melhor, uma casa melhor, um transporte melhor, uma vida melhor. Mas viver contente com aquilo que nós já temos. Viva contente com a casa que você tem, com o salário que você tem. Deseje melhoras, mas procure essas melhoras de forma honesta, de forma justa, de forma que agrade a Deus. Não como Acabe e Jezabel. Não matando, talvez não matando a pessoa em si, mas matando sonhos, projetos de alguém, a confiança de alguém, a fidelidade de alguém. Quando nós estamos, irmãos, descontentes, o que nós costumamos fazer é isso, procurar nos contentar, buscando, e talvez até de forma ilícita, de meios ilícitos, para satisfazer o nosso ego. E quando nós estamos contentes, o que você diz para Deus sobre o que Ele fez para você? Dizer e cantar aquilo que nós cantamos no hino 61, graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pela família, por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição. Viver isso, irmãos, aonde o descontentamento pode nos levar? O descontentamento levou Acabe e Jezabel a tirar a vida de uma família inocente. Não estava contente com as terras que já tinham, em ser rei, em ter tudo que eles poderiam ter. Outra coisa, irmão, na nossa sociedade muitas pessoas têm praticamente de tudo que o mundo pode oferecer, mas são pobres. São pobres dos bens que estão no céu, da glória de Deus, do perdão de Deus, da salvação, da vida eterna. Você não é pobre, você é rico. Você é rico. Essa riqueza que nós temos, irmãos, guardada, a nossa herança, nada desse mundo é comparável a ela. E nós não devemos trocar por nada. Dizer, como disse Nabote, não posso fazer isso, abrir mão dessa herança, trocar por coisas desse mundo. Jovens que aqui estão, quantos jovens que trocaram essa herança, que trocaram a vida de comunhão com Deus pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo. A nossa herança, irmãos, é valiosa, é preciosa,
a nossa comunhão com Deus. E nós devemos falar isso para as pessoas. Falar dessa riqueza que nós temos no céu, mas que elas poderão ter também. Anunciar e falar o reino de Deus para as pessoas. E outra coisa, irmãos, está terminando já, tá? Às vezes, a obediência a Deus pode terminar na tragédia, como foi para Nabote. A obediência a Deus custou a vida dele e da sua família. A obediência de muitos servos de Deus custou a própria vida deles. Os apóstolos, muitos pais da igreja, muitos mártires. A obediência a Deus, irmãos, pode nos levar à hostilidade das pessoas aqui nesse mundo, à incompreensão das pessoas que ignoram essas coisas. Nabote escolheu obedecer, mesmo custando a sua vida. Que nós também, irmãos, escolhamos obedecer a Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa, em Cristo Jesus, nos ajudar, irmãos, a cada dia viver conforme a palavra de Deus, obediente à palavra de Deus. Mesmo que isso custe para nós alguma coisa desse mundo, alguma regalia desse mundo, e que nós possamos não conquistar coisas aqui nesse mundo de forma ilícita, passando por cima das pessoas, enganando, roubando, destruindo amizades, fidelidades com pessoas e, acima de tudo, com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado. Como é rica a Tua palavra e ensinamentos.